Imagina só, não poder se despedir de alguém que você ama. Pois é, foi uma dor exatamente como essa que deu origem a uma lei super importante aqui no Brasil. Hoje, a gente vai entender a fundo a lei da videochamada e como ela garante o contato humano naqueles momentos de maior isolamento, de maior vulnerabilidade. Mas antes da gente mergulhar nessa história, aquele pedido rápido que ajuda demais o nosso trabalho a continuar. Já deixa o like, começa a seguir o canal e, se puder, compartilha. Esse apoio faz toda a diferença de verdade. Para a gente entender de verdade por que essa lei existe, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e conhecer a história que começou tudo isso. É uma história sobre a dor da despedida, mas também sobre a força do amor bem no meio do isolamento. Essas palavras, elas são muito fortes, né? São da jornalista Silvana Andrade. Elas resumem a última conversa que ela teve com a mãe, a dona Maria Albani. E olha, essa conversa é o coração de toda essa jornada que a gente vai acompanhar agora. A situação era a seguinte: a mãe da Silvana estava internada, em estado grave, sedada. Tudo isso num momento em que visitas eram praticamente impossíveis, principalmente no auge da pandemia de Covid-19. Então aquela videochamada não foi só um contato, foi literalmente a única chance de um último adeus. Só que a dor da Silvana não ficou só naquela despedida. Ela acabou se transformando numa mobilização muito poderosa. Vamos ver agora como a luta por um último adeus acabou virando uma causa de todo um país. O que é impressionante aqui é a velocidade com que as coisas aconteceram. Olha só. Dia 16 de abril, a Silvana faz um desabafo nas redes sociais. Uma semana depois, com o apoio de mais de 7.000 pessoas, ela consegue a videochamada. 2 dias depois, a mãe dela se vai. Mas aquela semente, sabe? Ela já estava plantada, e foi ela que inspirou um projeto de lei. E a pergunta que fica é exatamente essa, né? Como é que um apelo tão pessoal, tão individual, conseguiu gerar uma mudança na lei que hoje beneficia o país inteiro? A resposta está na lei que nasceu dessa luta toda. E aqui está ela, a materialização de todo aquele esforço coletivo, a Lei número 14.198, que foi sancionada em 2021. Ok, vamos entender isso aqui direitinho. O texto da lei é bem claro. Os serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, precisam garantir o direito a videochamadas para os pacientes internados que não podem receber visitas. É, no fundo, uma questão de humanizar o cuidado com as pessoas. Certo, a lei é linda no papel, mas e na prática? Como é que esse direito funciona no dia a dia? Vamos agora para os pontos práticos para todo mundo saber exatamente como exigir isso se precisar. Então, o ponto central é este. A lei garante, no mínimo, uma videochamada por dia. Pode até ser mais, se for possível, mas nunca menos que uma, caso seja o desejo do paciente ou da família, claro. O processo é bem simples, na verdade. A família ou o próprio paciente solicita, o profissional de saúde responsável autoriza, sempre avaliando o momento certo. E olha, presta atenção nisso porque é muito importante. Se o profissional negar o pedido, ele não pode simplesmente dizer não. Ele precisa justificar o porquê, por escrito, lá no prontuário do paciente. Não pode ser uma recusa sem motivo claro. E tem outros detalhes fundamentais aqui. A lei vale até para pacientes que estão inconscientes, contanto que eles ou a família tenham autorizado isso antes. A responsabilidade de fornecer o celular, o tablet, o que for, é do hospital. E claro, a privacidade e todos os protocolos de segurança sanitária têm que ser respeitados. Uma informação como essa pode fazer toda a diferença para uma família que está passando por um momento de angústia, sabe? Por isso, se puder, compartilhe essa análise. Além de talvez ajudar alguém que precisa muito saber desse direito, você também dá uma força enorme para o nosso canal continuar levando conhecimento para mais gente. Tá, o direito existe, mas e se ele não for respeitado? O que acontece? Bom, a lei também pensou nisso e prevê responsabilidades e consequências. Vamos ver quais são? A lei diferencia as punições. Nos hospitais particulares, o descumprimento pode gerar multas baseadas no Código de Defesa do Consumidor e até indenização por danos morais para a família. Já no serviço público, a coisa é mais séria. O gestor responsável pode responder por improbidade administrativa, o que é um ato grave e pode levar até a perda do cargo. No fim das contas, o que essa lei representa é um avanço civilizatório, né? Ela reconhece que o contato humano, mesmo que seja por uma tela, é uma parte fundamental do tratamento e principalmente da dignidade de qualquer pessoa. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Agora que a gente conhece a lei, conhece os detalhes, vale a pena se perguntar:
Será que esse direito está sendo de fato garantido nos hospitais da nossa cidade, do nosso estado? A fiscalização começa quando a gente tem a informação. Muito obrigado por ter acompanhado essa análise até o fim. A atenção e o apoio de quem nos acompanha é o que nos move a continuar fazendo esse trabalho. E se curtiu, para não perder mais análises como essa, segue o DireitoCast lá no Spotify para ouvir a versão em áudio. Ah, e o seu like é muito importante para nós, é o jeito mais direto de nos apoiar. E claro, para quem prefere vídeo, é só encontrar o DireitoCast no YouTube e também no TikTok. A gente se vê na próxima.